Chegamos ao bloco do tão famoso cujo. Como usar o cujo corretamente? E eu já começo falando que o cujo, ele é o cara das posses. Eu quero que você internalize isso, que o cujo, ele é o Silvio Santos da língua portuguesa. Ele é o cara que tem muita posse, é o cara do ouro, da grana, tá? Por quê? Porque o cujo, ele sempre vai ter essa ideia de posse, ele vai sempre separar o elemento possuidor do elemento possuído. Você vai ouvir muito esse nome durante esta aula, tá? Então, é muito simples, gente. O cujo são só algumas regrinhas, mas eu preciso que você entenda que ele tem a ver com posse, tá? Porque muitas pessoas utilizam o cujo sem a ideia de posse e aí está, na verdade, equivocado. Primeira regra, tá? O cujo, ele vai concordar com a palavra que vier depois. Então, como nós vamos fazer aí essa concordância? Temos o possuidor, que nesse caso é mesa. Temos o possuído, que nesse caso é pés. Então, eu quero dizer os pés da mesa. Então, eu falo mesa, cujos. Por quê? Porque o cujos está concordando com pés, a palavra que vem depois. Então, mesa, cujos pés estão estragados. E isso seria o equivalente a dizer os pés da mesa estão estragados. Simples, né? Então essa regra a gente vai aplicar para todos os outros casos. O cujo ele sempre vai separar o elemento possuidor do elemento possuído e vai concordar com a palavra que vier depois. Lembrando que, já vou falar, mas já adianto aqui, não há artigo, tá? Depois do cujo, não é mesa, cujos os pés, não é mesa, cujos pés, sem artigo em seguida. Exemplos aqui mais aplicados ao nosso dia a dia. A sentença cuja fundamentação estava equivocada foi reformada, ou seja, a fundamentação é da sentença. Perceba que a gente tem o possuidor, o cujo e o possuído, e o cujo fazendo a concordância com a palavra fundamentação. Leia o livro cuja sinopse tive que decorar. O livro cuja sinopse tive que decorar. A sinopse é do livro. Então, aqui a gente tem o possuidor, o cujo e o possuído. Gente, é essa estrutura aqui, ó. Possuidor, cujo, possuído. Cujo concorda sempre com a palavra que vem depois. Não há artigo entre o cujo e o possuído. Beleza? Regra geral, simples, você sempre vai utilizar o cujo quando houver esse sentido aí de posse. Agora, vai começar a ficar um pouquinho mais complicado, mas bem pouquinho, tá? Por quê? Porque a gente vai colocar a preposição. A preposição é aquela palavra que liga, né, os elementos da oração. Então, todo verbo, né, alguns verbos, na verdade, todo não, né? Tem verbos que não pedem e tem verbos que pedem, que trabalham com a preposição. Os verbos que trabalharem com a preposição, a gente não pode esquecer desta preposição. A gente vai utilizar mesmo quando estivermos aí com o cujo. Então, como vai ser? Vai ser possuidor, preposição, cujo e possuído. Por exemplo, leio a tese a cujo conteúdo fiz menção. Por que tem esse a na frente do cujo? Porque quem faz menção a alguma coisa, e esse a é uma preposição. Então, a preposição vai voar e vai ficar ali na frente do cujo. Leio o livro sobre cujo título pretendo conversar. O título é do livro, tem esse sentido de posse, e quem conversa, conversa sobre alguma coisa. Então, esse sobre, ele vai voar e vai ficar ali antes do cujo. Vi o filme a cujas cenas você se referiu. Cenas do filme, quem se refere a alguma coisa. Esse a é uma preposição, vai voar e ficar ali na frente do cujas. Muito simples, né? Mas você só tem que prestar atenção se o verbo vai pedir a preposição ou não. Como eu disse, não há artigo antes de cujo e este é o erro mais cometido aí na língua portuguesa. O advogado cujo o trabalho é excelente foi promovido. Não, o advogado cujo trabalho. Não é cujo o, tá? Cujo trabalho.
Já indiquei alguns colegas cujo o trabalho eu conheço. Não, de novo, cujo o trabalho não. Já indiquei alguns colegas cujo trabalho eu conheço. Então, cujos males, cujo a modéstia, cujo as chances. Gente, tira esse artigo, tira esse os, esse as, esse a da frente aí, porque entre o cujo e o possuído não há artigo. Então, estrutura geral, possuidor, cujo, possuído. Se houver preposição, possuidor, preposição, cujo e possuído. Erro comum também, uso de artigo antes de cujo e falta de ideia de posse. Então, a gente já falou do uso do artigo e agora a gente vai falar dessa falta de ideia de posse. Então, exemplo 1 aqui. O pai cujo os filhos abandonaram. Errado, porque não há artigo. Veja este exemplo aqui, o 2. Submeteu o celular à assistência técnica para análise, cujo permaneceu por mais de 14 dias e ao retornar apresentou os mesmos defeitos. Gente, não existe ideia de posse aqui. A gente está utilizando, né, a palavra errada. Aqui a gente deveria utilizar o onde ou o em que. Então, submeteu o celular à assistência técnica para análise, onde permaneceu por mais de 14 dias. E falando em onde, no próximo bloco a gente vai estudar a diferença entre onde, aonde, até conhecer o tão esquisito donde, tá? Pega um café e eu te vejo daqui a pouquinho.